Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você chegando nesta manhã de sábado para te trazer um bate-papo gostoso, um bom dia sensacional. Estou começando aqui o dia com ele, já tomamos cafezinho, já vamos bater papo. Não tem nada como começar as manhãs com amigos, né? E comunicadores aqui da Vibe Mundial. E eu já tenho o prazer de receber ele, já é da casa, né? Edu Scarfon. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia, sempre uma alegria. E você sabe que eu estava refletindo sobre isso, que já tem anos que você me convida assim de tempos em tempos, né, para vir. E embora você conheça a minha história, também meu trabalho, a nossa conversa sempre sai diferente a cada participação. Que é verdade. Né? E a gente sempre traz assuntos diferentes e falamos sobre coisas que rendem aí, né, grandes reflexões. Então fica com a gente aí. Com certeza, mesmo porque a gente muda, né? Exato. A gente muda, o teu trabalho vai mudando no decorrer dos anos. A gente aprende outras coisas, né? Tem outras sacadas com aquilo que a gente está vivendo. E a gente já falou de Wicca, a gente já falou de astrologia, a gente já misturou astrologia com tarô, de paranormalidade. Verdade, tudo não isso. Programa de virada de ano, delícia, né? É, muito gostoso. Programa. O Edu Scarfon, gente, ele é bruxo, tarólogo, astrólogo e paranormal. É também escritor, autor de quantos livros, Edu? Estou indo pro quarto. Quarto agora. livro, ele vai explicar isso pra gente também. É comunicador aqui da Vibe Mundial e comanda a Astral TV, emissora parceira aqui da Vibe Mundial. Isso aí. Aqui mesmo, né? No prédio. Mesmo prédio. Uma das, né? Aqui no prédio e na Liberdade também. Mas parabéns, viu? Pela Gratidão. empreitada e pela coragem. E eu acho que o nosso meio precisa, né? Quanto mais tivermos aí podcasts, rádio, TVs, né? Isso. A gente vai colaborando aí para a expansão da consciência do pessoal, transmitir a mensagem, né? Hoje a gente pega até no streaming, né? Você vê séries, aquela Uma Linda Mulher, né? Sim. Que é uma nova mulher. Uma Linda Mulher é um tá filme. Todo mundo falando, é uma né? nova mulher. Que fala sobre constelação sistêmica. Sim, eu acho né? que é uma mistura de constelação com psicogenealogia. Eles dão até um nome bonito que agora eu não lembro. Mas é gostoso de assistir, Muito bom, né? É bom ver série, né? É bom ver série. Quando a gente se conecta, já para na metade. E hoje a gente tem várias formas de a gente aprender sobre esses assuntos que a gente gosta, né? Porque você vê, antes era TV, né? Livro, revista, tudo isso continua, mas hoje até streaming, né? YouTube. Então, galera, só não aprende quem não quer, né? É só procurar, né? E a gente estava vendo, tem até streamings de fora do país especializados na área esotérica, né? Muito legal. Ô, Edu, me conta uma coisa. Como que se deu essa tua entrega para a espiritualidade? Quando que você se deu conta de que este era o caminho, até como missão de vida? Você é jornalista de formação, né? E aplica isso, né, nos programas, no seu dia a dia. Mas, de repente, você fala, não, eu vou viver desta área da espiritualidade, do esoterismo, da Wicca também, né? Você, como bruxo, ensina feitiços, magias, fala a respeito com propriedade. Eu acho, Samira, que eu tive, assim, com certeza a mesma insegurança que todo mundo que está fazendo uma mudança de carreira, né? Às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira com uma profissão e daí ela fala, eu vou focar agora no tarô, né? Que era algo que de repente ela fazia em paralelo, ou na astrologia. Eu acho que, assim, essa insegurança eu tive como toda pessoa tem. Será que eu vou conseguir sobreviver disso? Será que isso vai pagar as minhas contas? A gente também não quer só pagar contas, você quer prosperar, né? Todo mundo tem direito, né? Ter uma vida um pouco mais confortável, ter um plano de saúde, né? Para você poder ter uma segurança, né? Em relação ao que vai acontecer lá na frente, ter um suporte. Então, eu tive as mesmas dúvidas que todo mundo tem. Eu trabalhava com assessoria de imprensa, né? Trabalhava numa instituição de ensino aí, bem conhecida, né? É um centro universitário. E eu gostava do que eu fazia. Mas, em paralelo a isso, eu fazia leituras de tarô, né? De final de semana, nos tempos livres, durante a noite. Aí começou que algumas pessoas que tinham espaços grandes aqui em São Paulo começaram a me chamar para de vez em quando fazer um workshop, uma palestra. Então, aí a gente pode colocar a Tânia Gori, né, da Casa de Bruxa. Beijo, Taninha. Daniel Atala também, querido. Claudinei começou a me chamar para os eventos também. E esse cenário, ele estava ficando muito aquecido, estava tendo oportunidades nessa área, mas assim, continuava com inseguranças e eu tentava levar as duas coisas em paralelo. Para ver o que vai dar, né? Para ver o que vai dar.
Aí, depois de um tempo, eu já me vi fazendo assessoria de imprensa para pessoas da área, né, também. E aí eu fui percebendo que essa área estava me chamando, assim, cada vez mais. E que o que eu fazia no meu dia a dia, no meu emprego ali, formal, estava me atrapalhando, na verdade, né? E eu não fazia com o mesmo amor, a mesma empolgação que eu fazia as outras coisas. Então, você começou a perceber também o que você sentia. Exato, e eu acho que é esse o termômetro, porque Aham. chega uma hora que a gente percebe assim, poxa, eu quero só pagar minhas contas ou eu quero fazer uma coisa que eu amo e que isso pague as minhas Te contas, dê prazer, entende? né? E aí eu comecei a ouvir esse chamado, né, e falei, bom, se eu não fizer isso agora, eu vou ficar protelando, porque num determinado momento eu vou ter que fazer, não tem outra alternativa, né? Então eu só vou protelar, né? Só vai ganhar tempo, mas isso vai acontecer num determinado momento. E aí eu arrisquei, né? Eu conversei e falei que não tinha mais como continuar onde eu estava e decidi dedicar ali full time para isso tudo, né? Isso a gente está falando de quanto tempo atrás? Olha, isso foi em 2007. Ó, nem tem tanto tempo, Não hein? tem tanto tempo. Se for Agora ver. me conta uma coisa, você sempre foi uma criança, um garoto com a intuição aguçada, com sensibilidade, com a mediunidade aflorada? Ou isso foi Sempre. desenvolvido? Não, sempre fui, na Você verdade. nasceu. Eu aprendi a Nasceu. controlar isso, né? Aí o trabalho, acho que controlar é mais inverso. difícil do que aprender a desenvolver, né? Exatamente, porque tem gente que quer desenvolver. Agora, no meu caso, isso me atrapalhava. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu achava que eu não era normal, né? Eu até mencionei isso já em algumas conversas, que precisava ou de algum tratamento psicológico ou psiquiátrico, porque eu via coisas que os outros não viam, eu gostava de brincar com coisas que os outros... Imagina, eu ia para o sítio com a família e eu ficava ali pegando, tipo, folha na natureza, galho, e fazia aquela varinha mágica, colocava numa latinha como se fosse um caldeirão. Era um Harry Eu ficava Potter. sozinha fazendo essas loucuras, né? Então, eu sempre tive um chamado para magia. Que Escutava legal. falar em bruxa, eu gostava da bruxa, eu não gostava da princesa, do príncipe, do cavaleiro. Então, sempre foi assim, sabe? Eu tinha um interesse por essa parte mística. E, em paralelo ao interesse pela magia, por exemplo, quando eu me vi na adolescência, eu captava coisas ou que as pessoas estavam pensando ou sentindo, eu já sabia antes de me falar, eu já sabia se era sincero, se não era, se era falso, se não era, Que se estava zombando alguma coisa, se não estava, se concordava, se não concordava. Eu sempre soube isso conversando com as pessoas. E ali eu desenvolvi uma característica assim de fingir que eu estava acreditando no que a pessoa estava me falando por vezes, como sobrevivência, como todo mundo faz, né? Às vezes você sabe que a pessoa não está sendo legal com você, mas você faz a política da boa vizinhança para você sobreviver, senão você entra em guerra, em conflito com todo mundo. E para mim era muito difícil quando eu me conectava com alguma coisa mais traumática que aconteceu, no sentido de agressividade, de violência, porque quando eu ficava sabendo que alguma coisa aconteceu com alguém, eu me conectava com aquela pessoa e me vinha na cabeça o que a pessoa viveu. Então, isso, quando você falava de crime, principalmente, era terrível. Quando falava de violência, de tortura, de alguém que foi surpreendido negativamente, a pessoa ou apanhou, foi morta, alguma coisa do tipo, a minha mente se reportava para aquilo. E isso me trazia umas consequências físicas muito desagradáveis, porque ou a pressão caía, ou começava suadouro, ou Nossa. tontura, enjoo, né? Passava mal, né? E era muito difícil essa parte. Então eu fui buscar em religiões respostas, né? Porque eu achava que isso fosse só espiritual e depois eu vi que não, que é a paranormalidade, que não tem a ver necessariamente com espiritualidade. Então eu fui fazendo um caminho para eu aprender a controlar. E depois que eu aprendi a controlar, veio o interesse em profissionalizar isso, né? Porque aí eu tive um contato muito forte com a Laurie Cabot, né? Que é autora de livros de bruxaria, mas ela leva muito para uma nuance de como a bruxa pode desenvolver os seus dons psíquicos, né? Não só o fazer magia, que também é uma habilidade psíquica, mas assim, os dons dela enquanto telepata, clarividente, clareaudiente. E aí eu fui estudar com ela um pouco disso, entender, né, nos livros dela também, né, porque a gente tem o advento geográfico que atrapalhava muito, porque ela está em Salem, Estados Unidos, eu aqui, então tendo oportunidades eu ia para lá fazer as aulas, outras coisas eu via online e estudava com ela e eu fui aprendendo a profissionalizar isso no sentido de, às vezes uma pessoa vem até nós porque ela quer uma mensagem sobre alguém que faleceu. Ou uma mensagem da pessoa, uma informação de como a pessoa pode estar. O que eu faço? Porque uma coisa é quando os dons vêm,
aflorados e a gente não tem controle, aquela informação simplesmente chega, você capta. E outra coisa é quando isso não vem e alguém está pedindo para você que utilize isso. Né? Uhum. E aí essa foi a parte mais desafiadora. Uhum. Mas que beleza, né? Que é onde a gente teve que exercitar, aprender caminhos, formas, mas que a gente vê que é possível. Né? Só a pessoa buscar. Só buscar. Antes de chegar na Lauren, Uhum. você passou por alguma religião antes para poder entender o que acontecia com você? Eu já Você estava na chegou, Wicca. você já estava na Já. Wicca. A Lori, quando eu conheci, eu já era praticante da bruxaria, eu já era iniciado. Com quantos anos você começou? Eu comecei a ler com 14 anos. Tá, novinho. Novinho. Na Wicca, e o engraçado que o tarô chegou mais ou menos nesse tempo também. O tarô chegou aos 15. Tá. Né? Nesses dias eu estava lembrando como que chegou. Eu comprei de um catálogo desses que tinha antigamente, que a avó vendia, né? Que tinha um monte de coisa, né? Aquelas coisas que o pessoal guarda... como se fala? Comida, Tupperware, né? Sim. O pessoal fala. É que Tupperware é a marca, É a marca, os potinhos, né? Os potinhos, vendia desodorantes, vendia coisas para casa. E vendia tarô. E tinha um tarô lá no meio. E aí eu comprei um que ele era, assim, a qualidade terrível. Tá. Né? Porque era como se fosse de papelão as cartas. Você começava a usar e vinha uma folhinha com palavras-chave ali de cada arcano. E eu aprendi tarô. Meu primeiro tarô foi esse que eu tenho até hoje. Ah, tem que ter, né? Tenho até hoje ele guardadinho lá. E foi como eu comecei. Então, assim, a gente começa da forma que dá, né? Caiu na tua mão, né? Exato. Eu vejo jovens que às vezes não têm condições financeiras ali para poder investir num estudo em relação a isso, porque está começando na vida, a família não apoia, mas dá um jeito, porque quando a gente quer, a gente faz, né? Uhum. Então, isso é incrível. E aí a bruxaria, ela possibilita você passar por uma auto-iniciação, que é você mesmo se iniciar. O que eu recomendo para todo mundo, porque eu acho que as duas coisas são legais. Tanto você ter um treinamento formal com um sacerdote, uma sacerdotisa te mostrando o caminho, quanto você também ali direto com as divindades, com a egrégora, porque você também tem uma experiência de empoderamento, de independência, de conexão direta ali, você e o divino. Que a religião é isso, né? Eu acho. É você estar envolvido com você. É você e o divino, seja ele qual for o seu. Eu nunca fui muito a favor de carneirinho. Eu Tá. acho que a gente precisa conseguir, né, esse contato. E as pessoas podem trocar informações, podem se ajudar, né? Mas eu acho que a gente precisa ter a nossa parte nisso, a nossa conexão direta ali. E aí, aos 15 anos, na época, a bruxaria, ela, assim, num primeiro momento a gente pensa, não faz tanto tempo assim, mas o movimento da bruxaria se desenvolveu muito nos últimos anos. E é recente também, né? Porque quando eu comecei lá era em 2001, né, que eu estava me preparando para fazer minha auto-iniciação na bruxaria, exatamente, 2001, não tinha tanta coisa. Estava começando os primeiros eventos em hotéis aqui em São Paulo, as conferências, os rituais, né, no pátio do colégio, que o Claudinei fazia na época, aberto ao público. Todo esse movimento estava começando. Então, não tinha tantos iniciadores por aí, aqui no Brasil. A bruxaria ela era muito forte, né? Primeiro ela começou na Europa com tudo, né? Ali na Inglaterra. Aí ela vai para os Estados Unidos através do Buckland, né? Que é um grande autor que foi ali iniciado e levou a bruxaria para lá. E aí, nos Estados Unidos, ela toma uma força, tal como é a Umbanda para a gente aqui no Brasil. Que coisa, né? Muito forte lá. E aí chegou aqui no Brasil, né? Mas ela não tinha essa força ainda. Então, primeiro eu me auto-iniciei, depois eu tive um sacerdote que me ensinou e que fez uma espécie de uma consagração ali, que também foi uma iniciação, mas eu vou, na verdade, me identificar, né, com uma tradição que é a que conversa muito comigo, que é a Cabot Tradition, através da Laurie Cabot, e isso já é bem depois, isso acontece em 2012, mais ou menos, de eu ter os meus primeiros encontros com ela e uma iniciação em 2014 com ela, que foi quando chegou os Paranormais. 10 anos. Coincidiu? Mesmo ano. Eu fui para coisa lá legal isso. já estando de contrato assinado com a SBT para participar. Só que os Paranormais, ele foi gravado, se não me lembro, em outubro, e eu fui para lá em setembro, foi um mês antes, que também foi muito importante, que me deu uma confiança que eu precisava para eu participar disso, porque até então eu não sabia
como que ia ser, o que ia acontecer, o que eu poderia utilizar lá, e eu fiz o treinamento com ela, então eu voltei assim sentindo que vou pôr em prática agora tudo Podem isso. me jogar na fogueira. Exatamente, basicamente foi isso. Não é? Mas que experiência mais maravilhosa. Foi um ano muito marcante para mim, 2014. 2014, que foi quando passou o paranormal. Quando passou os paranormais, que ao mesmo tempo Os também... paranormais. Também era terrível, assim, no sentido de uma pressão muito grande, porque uma coisa é você fazer um atendimento, a pessoa te pergunta, eu quero saber sobre emprego, quero saber se ele gosta de mim, se ela vai voltar. Outra coisa é você ser jogado num lugar que você não sabe onde você está, você foi ali vendado, você não tem ideia, e muito menos o que aconteceu ali, você não tem pista nenhuma, e você precisa sair do zero e trazer alguma coisa relevante, né, ser o mais detalhista possível, sem nenhuma informação, sem ninguém na sua frente ali para você sentir a energia da pessoa. Tinha provas que eles faziam que tinha alguém, fale-me sobre essa pessoa, fale-me sobre o dono desse objeto, mas outras é assim, o que aconteceu nesse lugar? E você não tem nenhuma informação. Você nem sabe onde você está. Você não sabe. Tinha ocasiões que a gente pensava que a gente estava no centro de São Paulo, a gente estava em Guarulhos, né? Então, assim, você ia sem informação alguma. Curioso. E, ao mesmo tempo, assim, será que estou falando certo? Porque ninguém fala nada para você, ninguém falava, né? Será que acertei? Será que falei uma bobagem? Será que eu viajei? Como que a pessoa em casa vai receber? Será que meu trabalho acabou agora? Dependendo do que eu falei. É muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Porque você está falando em rede nacional. E a gente só descobria isso quando a gente estava lá com o Celso Portiolli, 1h30 da tarde, no palco ao vivo assistindo com ele. Ah, você não sabia também, nem Não. aonde você tinha ido, se o que você falou estava certo, estava errado. Depois que acabava a gravação, a gente sempre ficava sabendo o lugar que a gente estava. Menos né? mal. Menos mal. E aí comentavam com a gente o que aconteceu ali. Então, você já tinha uma noção se você foi bem, se você foi mal, mas a gente não sabia o que aconteceria na edição e como que isso iria chegar, porque poderiam pegar as coisas que a gente falou assim, que não tinham nada a ver ali com o assunto, né, e evidenciar aquilo, ou poderiam focalizar no acerto, ou poderiam fazer uma coisa equilibrada. Então, esse medo a gente tinha até o momento de chegar no palco. Nossa, que loucura isso! Era terrível. E aí, a gente não via a hora que acabasse. De um lado era gostoso, porque você via ali as pessoas começando a te seguir, a te elogiar. Era começo das redes dessa forma. Era começo. Então, assim, você via muita gente querendo marcar atendimento com você, as pessoas te reconhecendo na rua, que também era muito chato, por outro lado, que você tinha que tomar cuidados especiais, sempre andar com alguém, porque senão você não conseguia sair do lugar que você estava. Todo mundo, me fala, o que você está vendo aqui? Minha energia como está hoje? A maioria acaba abordando nesse sentido, né? Nesse sentido. Nossa, eu ia no supermercado, era terrível, porque o pessoal falava, o que você está olhando aqui? O que você está vendo? Como que está a minha energia? Tem muita coisa por aqui que eu não estou vendo. E não estava vendo nada, né? Você sair dali. Porque também, né, eu acho que tem um controle, senão, como que você vai andar na rua? Exatamente. Não dá pra gente estar o tempo todo, né, com essa paranormalidade conectada, ativada, porque você tem coisas práticas para resolver no dia a dia e isso te atrapalha. Totalmente. Então a gente não via a hora que aquilo acabasse. Quantas semanas foram? Foram 2 meses. 2 meses. Acho que foi 7 ou 8 finais de semana. Tá. Aí, quando aquilo acabou, eu pensei, pronto, agora eu vou respirar. Que nada. Eu fiquei mais ou menos uns 7 meses ainda no Fantasma dos Paranormais, que era assim, muita gente querendo marcar consulta, as pessoas ainda reconhecendo. Hoje que eu saio na rua é tranquilo, o pessoal não lembra, essa nova geração não conhece, né, na verdade. Mas assim, a gente ficou preso aquilo por um bom tempo. Tanto é que chegava, às vezes, pessoas para passar em consulta, não era mais aquele perfil que eu te mencionei, que falava, eu quero ver sobre emprego, se ele gosta de mim, se ela volta. Não, as pessoas chegavam muito loucas, chegavam assim na frente da mesa de consulta, eu tenho um envelope, e dentro desse envelope eu tenho uma foto. Eu quero que você me fale sobre a energia da pessoa que está aqui nessa foto. Daí eu falava, gente, a pessoa está pagando para me testar. A pessoa vem, até aqui ela paga para fazer um teste. Não tem uma necessidade real de resolver um problema. Ela está querendo ver se o que ela viu nos paranormais se é daquele jeito. Ela está querendo fazer um programa
exclusivo para ela. Aconteceu muito disso. Que E não foi só horror! comigo. Os outros Também. participantes falaram que era a mesma coisa. E tinha gente que passava em um por um para poder ver como que era, que tinha Que essa legal. curiosidade. Que curioso, né? Isso foi um divisor de águas na tua vida? Foi um Né? divisor. Foi? Foi um divisor de águas. Isso me possibilitou muita coisa, porque dali vieram outros convites. Uhum. Então, dali eu fui fazer Super Pop, dali eu fui fazer a Mauri Júnior, dali eu fui fazer Rony Von, fui fazer Mulheres. Então, eu já tinha feito TV antes, né? Tinha feito Eliana, mas era assim, participações esporádicas. E dali não, foi uma coisa que entrou numa crescente que eu nunca mais parei até chegar a Astral. E a Astral, ela já, na verdade, a Astral TV, ela vem de um desejo de, assim, os comunicadores poderem mostrar na televisão aquilo que eles fazem que é real do trabalho deles, e não só o show. Porque a TV aberta, ela quer ver o show. Isso. Então, o que é isso? Ela quer ver a gente falar sobre uma pessoa que morreu e de uma forma impactante. E às vezes eles falam, sobre determinada coisa você não precisa falar. A produção fala, eu quero que você foque nisso. Então, na verdade, é sempre tudo pela audiência. E eu sempre achei, conhecendo o outro lado, porque eu já fazia aqui rádio, já estava integrado ao meio, que tem tanta coisa profunda e legal que a gente fala, que emissoras como a Vibe possibilita, acho que só a Vibe, né? Porque hoje em dia que eu tenho conhecimento é só a Vibe Astral TV. Porque a gente até vê em outras emissoras algumas participações, né, Edu? Mas a gente vê que é exatamente aquela questão do show, do atendimento rápido. Agora, de levar informação a respeito desta área de conhecimento, não. Exatamente. E então eu tinha conhecimento disso, mas eu sabia que a TV aberta ela não dá importância. E aí o desejo da Astral, né, de idealizar alguma coisa assim, de fundar, era justamente que esses esotéricos, espiritualistas, metafísicos, astrólogos, tarólogos, pudessem fazer o trabalho deles da forma profunda como é. Porque astrologia não é só horóscopo, a gente sabe, bruxaria não é só Halloween, né? Esotérico não é só no Dia dos Namorados, que tem que aparecer ensinando simpatia. Isso. Então é tão mais profundo do que isso, né? E isso é o que dita a vida de vocês às 24 horas. Exatamente. Não é? Aí você levou, tá quase acabando esse bloco, mas eu quero entender. Aí pela Astral TV, em que canal? 33.3 em São Paulo, 47.1 em Campinas. E pelo site, o pessoal vê de qualquer lugar. YouTube, Astral TV Oficial. Astral TV, não é TV Astral. astraltv.com.br. É isso. Aí, na Astral, você levou uma versão de Paranormais. Isso. Que aí você juntou um grupo. Exato. E fez também uma série. Aí não tem ganhador, né? Aí não tem ganhador, justamente para livrar as pessoas dessa pressão que a gente viveu, que é terrível. Porque o pessoal fala, você ganhou do título do maior paranormal do Brasil. Não tem o maior paranormal do Brasil, porque depende se a pessoa está numa boa fase, se ela está num bom dia, de repente ela não está numa fase legal, mesmo que ela tenha todo um potencial, ela não vai conseguir pôr em prática. Só que as pessoas, por conta de um título, elas ficam nervosas, elas se pressionam e não conseguem pôr o melhor delas para fora. E ali nos Paranormais, se a gente assistir, a gente vai ver que todo mundo teve um momento que brilhou. Entendeu? Então, a ideia dos Mistérios Paranormais é a gente mostrar, que foi essa série nova... Nome lindo. Legal, né? Era a gente mostrar essa diversidade de como a paranormalidade poderia se manifestar, sem ficar preocupado apenas com o show, mas a gente também explicar para as pessoas os dons. Então, entram depoimentos em alguns momentos eu explico como que funciona um determinado dom ou outro, e também foi uma forma da gente celebrar os 10 anos de Os Paranormais, que está completando nesse ano, né? Verdade. Então, a gente vem celebrando isso tanto com a série Os Mistérios Paranormais, como com o livro que também está vindo aí sobre esse assunto. Ah, é? Isso, o assunto é esse? O assunto é paranormalidade. Maravilhoso, aí você volta para contar pra gente. Com certeza. Tá acabando o primeiro bloco, aí eu não aguento, né? Quem quiser assistir os Mistérios Paranormais, tá disponível? Tá disponível no YouTube. É só se inscrever lá no canal, que é o @Mistérios Paranormais TV. Os 8 episódios que foram lançados nesse ano, da primeira temporada, estão disponíveis por lá. Então tá fácil. Você não tem que entrar no Astral TV. Não. Entra nos Mistérios Paranormais TV. Isso. Aí você acha toda a série. Edu Scarfon, que tá aqui com a gente toda quinta-feira,
Às 1h30. 1h30 da tarde com o programa? Programa Universo e Você, aqui pela Vibe Mundial, e sábado às 4h. É isso aí, a gente vai para o intervalo comercial. Hoje tem programa lá, Universo e Você, que já foi até revista. É isso aí. Não foi? Eu Tá com lembro boa disso. memória. Tô mesmo. Gente Mundial, e você vai para o intervalo comercial. Tô conversando hoje com o Edu Scarfon, que você acha facilmente aí nas redes sociais. Edu Scarfon, né? É isso aí. Tem o oficial? Não, no Instagram só Edu Scarfon, é ele mesmo, é esse carinha que tá aqui. Você acompanha esse programa depois no YouTube. Gente, intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. E estamos de volta, eu e Edu Scarfon do Mundial e Você de hoje, né, Edu? É isso aí. Edu que tá aqui com a gente toda quinta-feira, às 13h30, com o programa Universo e Você. E também aos sábados. Hoje tem, viu, gente? Hoje- 4h. Hoje tem, 4 horas da tarde, um super programa com Edu Scarfon, que tá com a gente há quanto tempo, Edu? Então, muitos anos já, porque eu tive uma passagem inicial, Que eu que lembro. foi lá, foi em 2007, Eu lembro de você 2008. Você chegando lembra? todo tímido para fazer um programa no horário da tarde. 3h30 da tarde. 3h30 da tarde, não é? E aí a rádio não era aqui ainda, era em outro ponto do prédio, né? Lá embaixo. Diga-se, no gente, térreo. era no térreo onde hoje está a Astral TV. Exato. Olha como são as coisas, né? Olha, você gira e as vida, pessoas né? elas vão se reencontrando Exato. e o ambiente também vai te acolhendo. Ah, é tão gostoso assim, quando você vê, você fica surpreso, né? Verdade. Que são coisas que jamais esperava, né? Uhum. E aí eu me lembro, eu comecei ali, era 2008, 2009, eu fazia programa, acho que até 2010. Foi quando você realmente Quando começou a decidiu, acontecer. né? Por isso, né? Uhum. Por ir de cabeça. Agora eu vou. Agora eu vou. Aí houve uma pausa, aí a gente começou com os paranormais, né? Aí eu vivi aquilo dos paranormais e depois teve o retorno. Aí né? tá aqui com a gente. Exato. Né? Sem pretensão de sair, hein? Ó, por Isso. favor, deixa Edu Por aqui. favor, direção. Não sou autoridade máxima aqui, mas não vou deixar, não. Ah, Né, fico Edu? feliz. Continua aqui com a gente para um bate-papo super gostoso. Tem livro novo chegando, tem sempre projetos novos. Você vive de projetos, né? eu tô sempre buscando alguma coisa, Né? porque é o que motiva. É muito bom. né? Agora eu tenho uma pergunta para você. Hum. Esse é um universo que realmente sempre traz novidades, sempre tem novos estudos, novas pessoas surgindo. Olhando para o nosso país, como você enxerga o mundo esotérico? Eu estou surpreso com como se desenvolveu nos últimos tempos. Eu acho que o advento também das redes sociais, Instagram, TikTok, você vê o tempo todo gente nova chegando, né? Uhum. Antigamente, a gente não via assim tanto, principalmente as pessoas dos outros estados, porque a gente foca sempre na TV local, né? Na TV que passa a programação de onde a gente vive, na rádio que está também no local que a gente vive. Então, eu não conhecia. Agora, hoje, quando você abre o Instagram, o TikTok, você vê gente, sei lá, do Rio Grande do Sul, de Maceió, de Salvador, de tantos lugares, fazendo coisas tão legais e você aprende também com isso. Então, eu acho que o nosso país hoje, ele é um dos mais fortes, se não ou está a caminho de, quando se fala em espiritualidade, nesse universo mais místico, de autoconhecimento, porque eu tenho visto as pessoas vindo de outros países para cá para dar palestras, fazer atividades e super empolgadas. Mas também não posso deixar de falar que em Portugal está uma crescente gigante em relação a isso. O que eu atendo de pessoas de lá, e aí eu fico surpreso porque em outros países que eu atendo, quando eu vejo que é uma consulta, sei lá, de Londres, Nova York, eu falo assim, é um brasileiro que está lá, né? E na maioria das vezes que mudou, está em outro país e está marcando atendimento. Mas em Portugal, não. Né? É português mesmo. É português, daí começa com o sotaque e eu naquela dificuldade para entender, que às vezes eles falam rápido, mas eu fico perplexo sobre como eles consomem o nosso conteúdo. Porque eu já tinha ouvido falar que isso acontecia com as novelas que eles adoram. Mas não, eles gostam do universo místico. Então, o que eu tenho visto de colegas indo lá palestrar e sendo acolhido por eles, a TV portuguesa também os convidando para fazer participações quando vai algum esotérico brasileiro. Então, isso é muito legal. Para mim, na Europa é onde eu mais vejo assim que eles estão consumindo, é como se tivesse assim, anos atrás esse movimento despertou no Brasil de uma forma tão intensa também. E isso está acontecendo em Portugal. Maravilhoso. Né? Eles estão maravilhados com esse cenário, com esse universo. Já se programa. Eu quero ir. Já se programa. E vai para Salem esse ano ou não? Para Salem Quanto tempo você não vai para Salem?
para Salem, olha, desde a pandemia, antes da pandemia eu fui em 2019, um pouquinho antes. Que teve uma época que você ia mais constantemente, eu ia com mais né? frequência. É que passado, quando a pandemia começou, a Astral TV também começou nesse período, porque não tinha muito o que fazer, porque eu não podia estar dando as aulas presenciais só online, então eu não podia abrir cursos novos, né? Eu fiquei com essa parte criativa, possibilidade de fazer eventos, que antes eu fazia muito evento, eu fiquei com isso bloqueado, como todo mundo, na época da pandemia. Então eu fiquei buscando o que fazer. Aí surgiu a Astral TV, eu comecei a montar ela na época da pandemia. Olha que loucura. Então, pois é, todo mundo parando de fazer coisa, fechando, preocupado. Não, eu estava comprando câmera na época da pandemia, eu estava tentando entender como funcionava as transmissões, eu estava entendendo o que precisava para montar um estúdio, ir buscando lugar para alugar, para poder montar. Então eu estava nesse movimento. E desde então eu não consegui ainda uma pausa para poder fazer uma viagem internacional, porque a vida ficou muito corrida. Mas o meu projeto é Salem ano que vem. Né? Porque quando eu penso em Salem, eu penso no Edu em Salem. É o lugar que eu mais me encantou. E é o lugar da bruxaria mesmo? É a capital da bruxaria. É a capital da bruxaria. Capital mundial da bruxaria. A gente sabe que a bruxaria, sim, tem muita coisa legal em Londres, Inglaterra, né, na Irlanda, mas assim, se a gente for ver um lugar que a bruxaria é muito ativa, que as pessoas vêm de uma forma normal, as lojas de coisas para encantamento, feitiço, boneco para fazer ritual de voodoo, bola de cristal, estátuas de deuses, deusas, oráculos, lá tem aos montes, né? Edu, quando você fala tudo isso, né, me vem aquela questão. Falar de bruxaria não é só falar de magias, né? É falar também das leis do universo, Exato. É falar de mitologia, né? Toda a história, né? Muita história que está por trás. Muita história. É você falar de magia natural que está à nossa volta, né? E de cura com ervas, com cristais. As terapias holísticas, muitas delas, elas vêm da bruxaria. Sim. Se a gente parar para ver, fitoterapia, né? A bruxa lidava com isso, fazia parte já do dia a dia dela. Cristais, com a natureza, né? A cristaloterapia também. Sim. Agora, essa semana eu vi no teu Instagram a Jornada do Tarô. Ai, que legal. Aí me chamou a atenção, já foi, né? Já foi. Mas assim, é uma jornada. Você tem dado cursos, você tem, nos seus atendimentos, a astrologia é mais forte, o tarô é mais forte. Como que está esse movimento? Hoje, nos atendimentos, é o tarô e a paranormalidade. Antigamente eu fazia mapa astral. Hoje eu não tenho mais feito, porque o mapa eu gosto de estudar antes, sabe? De detalhar, fazer textos para a pessoa levar. Eu não gosto nada dessa coisa do copia e cola e textos prontos para todo mundo, não. Então eu tenho sempre tive esse hábito de fazer textos para a pessoa levar. E hoje eu não tenho mais como fazer isso. Então eu não tenho feito mapas. Então o que eu faço? Eu utilizo o tarô para a pessoa entender o momento dela, o que ela está atraindo para os próximos meses, entender as principais tendências, esclarecer as dúvidas, né? Ela poder se orientar. E aí, nisso, eu vou utilizando a paranormalidade, porque em determinado momento a gente vai sentindo as energias, você capta alguma coisa sobre alguém do dia a dia da pessoa, sobre alguém que desencarnou, que quer deixar uma mensagem para ela. Também. Né? Também. Tudo isso vai acontecendo, porque tudo isso é o paranormal, né? A mediunidade é uma habilidade paranormal. E aí eu utilizo alguma coisa de astrologia para, de repente, quando a pessoa me pergunta, eu queria saber minha missão de vida. Eu queria saber um dom, um talento. Aí eu falo, bom, me passa seu dia, mês e ano, né? Horário de nascimento e local. Vou e abro o mapa dela ali no computador e já pesco essa informação para passar para ela. Então eu vou utilizando esses 3 saberes, né? Aulas, como o tempo ficou mais curto, e eu acho que com a pandemia também mudou muito, porque antigamente as pessoas queriam muito atividades presenciais. Agora não. Agora diminuiu. Não dá para a gente falar que está igual, né? Muitos até profissionais acabam fazendo o sistema híbrido, né? Estão dando uma aula presencial e com a câmera ligada. Né? Então eu tenho feito menos coisas presenciais e mais online. Inclusive a Jornada dos Arcanos, ela tá Jornada disponível. dos Arcanos. Isso. É o quê? Um curso? É um curso de tarô para a pessoa aprender do zero, né? Do básico, até um nível onde ela possa se profissionalizar.
Então, eu fui gravando aulas falando sobre cada arcano maior, sobre os arcanos menores, sobre tiragem, Que delícia! sobre como usar a paranormalidade também ali na leitura. Então, fui gravando e aí dentro da jornada a gente tem encontros ao vivo para esclarecer dúvidas, para apresentar ali técnicas, explorar uma leitura juntos, para a pessoa entender. Então, a ideia é que a pessoa possa ter uma coisa completa, porque eu sempre fui contra os cursos assim de final de semana de tarô, porque eu acho que um tarólogo é muita dedicação, como a astrologia também. A pessoa precisa treinar, aprender, né? E aí eu propus... Demanda tempo, né, para entender tudo, né? E aí a proposta era essa, que as pessoas pudessem conhecer o tarô mais a fundo, né? Para poder se sentir mais respaldada quando for fazer uma leitura. Muito bom. Aí teve um post que me chamou a atenção. Se você quer aprender tarô, não comece nem por tarô de Marcélia e nem Rider-Waite. Por quê? Porque eu particularmente acho que os arcanos menores desses tarôs, desses 2 decks, eles dificultam muito para a pessoa. Eu, particularmente, acho Marcélia complicadíssimo. Exato. Por exemplo, eu amo esses tarôs. Então, assim, eu gosto muito de tarô clássico. Então, eu utilizo. Mas, assim, para quem está começando, é difícil. Porque como que você vai ver, sei lá, 3 de espadas são 3 espadinhas. Você entendeu? 4 de espadas, 4 espadinhas. 5 de copas, 5 taças. E como que você vai entender? Ainda a Marcélia é mais difícil. Rider-Waite ainda tem alguma informação, tem ali um coração, né, com as espadas ali fincadas, né, no 3 de espadas. Mas como que você vai entender, olhando aqueles símbolos, o significado da carta, se os símbolos são todos iguais, muito parecidos e com poucos elementos? E aí, quando você pega os tarôs mais assim contemporâneos, a gente vê ilustrações que contam o teor daquela carta na própria ilustração. Aí eu consigo contar uma história ali de acordo com a pergunta. Ou com o que eu, né, a mandala que eu tô abrindo. Exatamente. Ou você pega um tarô mitológico, aí tem um mito, cada carta tem uma história. Você conhece aquela lenda, aquele conto, aquele mito, você sabe o significado da carta. Por isso que tem que estudar. Exatamente. É aí que tá. Só que aí, passado o tempo, você já está seguro. Você pode ir para Marcélia, para Rider-Waite, porque tarô é tarô, gente. Às vezes a pessoa fala, ai, que tarô você joga? Qualquer um. Porque se você conhece tarô, vai ser 178 cartas, sempre 22 arcanos maiores, 56 menores. Então, a estrutura, ela é básica, né? É muito legal isso, né? Porque cada um fala do tarô de um jeito. Isso. E o tarô é um... Né? O que é tarô para você? Se eu perguntar para o Edu, Edu, o que é tarô para você? Que resposta você me dá? Para mim, tarô é rota. É rota? Se você inverter as sílabas que formam a palavra tarô, a gente chega em rota. É mesmo, né? E para mim é o que o tarô traz, é o Waze, né? Ele é o Waze dos dias de hoje, ele direciona você. Eu não faço nada assim que for muito importante ou que tenha riscos sem olhar no tarô. Olha, essa semana, inclusive, lá em casa, surgiu uma dúvida, né? Aí eu fiz assim, peraí que a gente já resolve o tarô. Aí eu fui pro baralho cigano. O baralho cigano vai responder. E deu a resposta e deu certinho. E responde mesmo. Muito legal isso, né? E às vezes a gente faz pra gente mesmo, mas a gente pode aprender e se profissionalizar. Agora, muita gente confunde o tarô com o baralho cigano, né? Por que confunde, né? Pois é, tem gente que fala tarô cigano. Isso. Que as pessoas acham que todos os oráculos que têm cartas são tarô. E não, né? Então a pessoa precisa ver a estrutura, que o baralho cigano é outra estrutura. E teve publicações que contribuíram para essa confusão, que publicou-se um baralho cigano, mas com o nome de tarô cigano. E aí fomenta, né, essa confusão na cabeça das pessoas. Então, e você leu o baralho cigano? Eu leio, não profissionalmente. Eu me identifico muito com a linguagem do tarô, que tem uma linguagem bem terapêutica também. O baralho cigano, eu já acho ele assim, bem papum, diretão, sabe? Como diz o Jesse Navarro, ele é bocudo. Ele é bocudo, ele é respondão. Ele é fofoqueiro. Tudo isso. O tarô é terapêutico. O tarô é muito terapêutico. Embora ele não tenha surgido, né, lá no passado com essa função. Primeiro era um jogo, né, de diversão mesmo, né? Daí a mulherada começou a inventar coisa ali, olhar, ver que poderia sair mensagens, né? E aí ele ganhou esse caráter divinatório para depois chegar no terapêutico, que é o que a gente utiliza muito hoje. O baralho cigano já não, ele não tem essa vontade de ser em nenhum momento terapêutico, né? Ele é divinatório,
né? E eu acho que para o dia a dia ele é muito legal a gente usar. Eu uso, Nossa, eu gosto. com certeza, né? Respostas rápidas, né? Exato. Tira uma carta, tira 3 cartas. E aproveitando aqui na história do tarô, ela é sensacional. Eu Não gosto é? Quando você pega, bastante. estuda aí, né? Pega a história do tarô, ela é maravilhosa. E eu tive semana passada no Museu da Bruxaria visitando o espaço da exposição do tarô. E é muito interessante ver a variedade de tarôs, o que cada um traz, né? O que estava na mente daqueles ilustradores, porque Sim. tarô é tarô, mas É. a questão são os ilustradores trazer aquela mensagem, né, com verdade. fidedignidade ali, né? A ideia, né? Qual foi o lampejo que eles tiveram para Isso, poder né? colocar aquela Isso. ideia naquela carta, Né? né? Porque Muito não é só uma legal. carta bonita, né? É uma carta bonita que tem uma baita informação. E diga-se de passagem, hoje em dia tem tarôs lindíssimos, né? Maravilhosos. A cada dia sai, agora com inteligência artificial também. Por um lado é bom, porque temos novidades, por outro lado tira mais o trabalho dos ilustradores, né? Mas a gente tem visto o cenário mudando, né? A tecnologia chegou com tudo, né? Na era de Aquário. Isso. Olhe para o tarô e deixe ele te escolher. É isso aí. Né? Que tem uns que realmente nos escolhem, assim como as pedras. Se você fosse indicar, a gente falou de bruxaria, natureza, pedra, fitoterapia. Se você fosse indicar para as pessoas carregarem consigo um amuleto ou ter sempre por perto uma pedra, uma flor, uma planta, quais você indicaria? Olha, dias de hoje, eu acho que uma ametista. Porque a ametista é um cristal que só de a gente olhar, passa calma pra gente, tranquiliza, como a lavanda. Quando a gente olha, nesses dias eu estava olhando um livro que tinha dicas, né, para uma bruxa aplicar conhecimentos terapêuticos no dia a dia dela. E eu fiquei encantado que o livro ele era uma terapia. Porque conforme eu ia virando as páginas, as ilustrações eram todas coloridas. Então, você olhava aquela erva, parecia que você estava ali preparando um banho, sentindo aquele cheiro. É um livro que conversa com você. E eu fiquei encantado. E observei muito isso, né? Como a lavanda, só de a gente olhar, ou para e pensa agora num campo, né? Daqueles que a gente tem na França, de lavanda, né? Que você tem lá, sabe? Aquilo parece que a gente sente até o cheiro, às vezes, né? Vem na nossa tela mental e você consegue sentir, te acalma. E eu acho que as pessoas estão ansiosas. Eu acho que está todo mundo, muita gente, assim, as pessoas estão muito doentes, né? Mentalmente falando, psicológico, estão preocupadas, né? Muitas estão sentindo uma mudança acontecer e não estão conseguindo compreender como lidar com isso. Pensaram que pós-pandemia as coisas iam normalizar, mas muita coisa não está normal. A gente tem movimentos mundiais acontecendo que chegam até nós, quer queira a gente assista ou não o que está acontecendo. Então, eu acho que o que as pessoas estão precisando é dar uma acalmada. Então, eu indicaria lavanda, sem sombra de dúvidas, e ametista. Eu acho que é o que a gente precisa. E as duas têm as cores semelhantes. Exatamente. Né? E a lavanda acaba sendo um coringa, tanto em óleo como planta, não é? É isso aí. Aí você falou, né, da saúde mental, né? Saúde mental, emocional, psíquica. A gente sempre tem a ideia de que quando as pessoas chegam para vocês, né? Sempre tem questões de amor, de dinheiro. E você tem notado nos seus atendimentos muitas questões relacionadas à saúde mesmo, ao psíquico? Sim, com certeza. E às vezes está perguntando do amor, mas na verdade a questão é psíquica. Nossa, com certeza. Carência, falta de ter uma conexão com objetivos, com a missão de vida. As pessoas não fazem aquilo que gostam, ficam buscando, não encontram resposta, vem o tempo passando, se questionam em relação ao estilo de vida escolhido, né? Se é o melhor, se deveria mudar, fazer outra coisa, ir para outro lugar, se questionam sobre formar família, sobre casamento, sobre não dar tempo de ter filhos, porque de repente não conheceu um parceiro ainda adequado e o relógio biológico não perdoa, né, para a mulher. Então, eu tenho visto N coisas, uma pressão muito grande, as pessoas estão mais ali preocupadas do que vivendo. Então, é a sensação, estão aceleradas também, né? E tudo isso fica martelando na mente das pessoas. Martelando. Cada um tem a sua história, né? Sim. Cada um tem o seu contexto, mas é bom a gente observar o que está martelando na nossa mente. Exatamente. Porque é o que está martelando que é a questão que a gente tem que resolver. E tentar acalmar também a mente, né? Tentar, assim, ao longo do dia, ficar alguns momentos sem pensar em nada, né? Pelo menos um momento que você consiga, 1 minuto, 2 minutinhos,
porque a cabeça fica num looping, reproduzindo as mesmas preocupações, né, o tempo todo. E isso é muito complicado, né? Então aí a gente, sei lá, olha pela janela, dá uma olhada na paisagem, né? Vai num parque, pega um livro como esse que eu disse, que tem essas ilustrações que acalmam, vê uma tela bonita no celular ou no computador, alguma coisa que faça com que você interrompa esse looping que está na sua mente. Eu já vi pessoas que deixam a televisão só a imagem, tão né? legal. Uma flor, por exemplo, em movimento, ou então como se fosse um aquário. Aquelas luzinhas no teto que projeta também estrelas. Né? Acho que a gente tem muitas coisas a nosso benefício, né? Exato. Basta a gente buscar no lugar certo, ouvir as pessoas certas. É verdade. Não é? Dos seus livros, né? Me fala quais são. Magia Grega. Isso foi o primeiro. Esse é o primeiro. Aí tem o Curando Suas Emoções, que você já falava disso. Isso foi o segundo. E Oráculo do Deus. Isso que foi o E também último. Tem o e-book, Ervas e Magia. Isso. Tá valendo ainda? Tá valendo. Tá valendo ainda. Ervas e Magia. Ou seja, não dá para falar de bruxa e não falar de tudo isso. Porque o que a magia grega traz? Eu sempre tive uma identificação muito grande com as divindades gregas. Tá. Porque, primeiro que são as primeiras que a gente aprende alguma coisa, né, no colégio, quando a gente está estudando história, você escuta falar de Zeus, Afrodite, né, da cultura grega. E esses deuses, eles têm uma dualidade muito forte, as características luminosas e também sombrias, né? Mesmo a deusa que é do casamento, também é do ciúme, da posse, né? A deusa Hera. Então, esses deuses, eles possuem esses dois lados. Dionísio é o deus da alegria, mas também é do descontrole, da loucura, né? Então, isso nos aproxima também um pouco, no meu ponto de vista, da divindade, porque a gente vê que características que a gente tem não necessariamente são um pecado, mas são pontos a serem trabalhados. Enquanto em outras religiões coloca-se, é pecaminoso se você agir assim, se você agir desse modo, vem a bruxaria com seus deuses pagãos, não só os gregos, e fala, gente, tudo isso é humano, faz parte, a gente só precisa aprender a administrar, né? A gente não precisa negar a nossa sombra, mas aprender a utilizá-la e equilibrar com a luz, porque também só luz demais vai chegar num determinado momento e não faz bem, né? A gente está encarnado, lida com pessoas, né, que a gente precisa ter alguma malícia, algum cuidado. E esses deuses, eles expressam isso de uma forma muito clara. Então, a gente se vê menos distante da divindade, mais próximo, mais integrado, sabe? E eles personificam energias, de algum modo, que são importantes para a gente, né? Por exemplo, se eu quero zelar pelas minhas parcerias, eu posso pedir para a deusa Hera, que é o arquétipo que zela pelas parcerias. Eu quero pedir por trabalho, para eu ser um bom profissional, posso recorrer a Hefesto, que é o trabalhador. Está me faltando energia e eu estou num combate na vida, eu posso recorrer a Áries, o deus da guerra. Ou se eu estou muito emocional, a Atena, que é racional e vai me trazer isso. Então, você passa a saber para quem que você pode recorrer e você passa a entender que todos eles, na verdade, são muito parecidos com a gente. Ainda assim, são divindades. Então, eu tenho meu lado divino dentro, eu não preciso me ver longe de Deus, deusa, dos deuses, quem você queira chamar, né? Tudo isso é divino que acontece dentro da gente. A gente só precisa aprender a administrar. Olha que legal, né? Aí você falou disso, aí eu lembrei do tarô mitológico. É esse que você usa? Eu uso muito. Você usa muito? Uso muito. Eu, principalmente em aula, o tarô mitológico, justamente por conta do que estávamos falando. Eu acho que ele facilita o aprendizado dos arcanos menores, que as pessoas têm um pouco de dificuldade. E traz muita informação desses deuses, né? E muita informação dessas deidades. Muito então, legal. É um tarô que eu deidades, super recomendo. Que fala, é bonito falar, né? Deidades. Eu recomendo. Para quem está começando, vale a pena. Não é? E quando a gente fala de ervas, são ervas que estão à nossa volta e que a gente pode aproveitar no nosso dia a dia em várias formas. Exatamente. Tanto em chás, banhos, defumações, em tudo, olhinhos mágicos também, que a gente pode preparar, ungüentos, tudo isso. Na verdade, a gente acaba não recorrendo, até como suplemento também, a gente pode utilizar algumas para dar energia, para acalmar, né? Nossa, tem tanta coisa. Mas é tão interessante quando a gente manuseia, né? Tem uma energia alquímica ali. É diferenciado, né? Que você coloca a sua intenção.
Então, você já está encantando aquilo, né? Faz parte, Além né? de tudo. E se conectando também com aquilo. O processo já começa desde ali, né? Da cura, né? Visando o resultado que você quer alcançar. O que você está pensando, o que você deseja, a escolha das ervas, o manuseio das ervas. Exatamente. Isso é tão legal, né? Edu, o programa está acabando. Passa muito rápido. Muito, né? Deixa uma mensagem para o nosso Claro. ouvinte e convide para te seguir, para te assistir, para te ouvir. Isso aí. Gente, quem quiser fazer parte da Jornada dos Arcanos, é só ir lá no meu Instagram, @eduscarfon, que na bio tem todas as informações, tem o site para vocês poderem fazer parte, poder conhecer, aprender tarô junto com a gente, tá? Vai ser muito bem-vindo. E vamos agora aproveitar o segundo semestre, que a gente ainda pode terminar esse ano com motivos para a gente agradecer, né? No final do ano, trabalhar a nossa gratidão para o universo. Então, se as coisas não aconteceram até agora, busque aí se orientar, né? Se equilibrar, recorra a tarô, astrologia, o que você puder e bora atrás das coisas, porque a gente ainda pode terminar esse ano aí com grandes alegrias. Né? Quem sabe eu não faço essa jornada do tarô. Vai ser muito bem-vindo, Não é? Lógico. Na hora de aprimorar tudo isso. Gente, 33.3 Isso, em São Paulo, Astral TV, e em Campinas, 47.1. Então fica fácil. Aí é parabólica? TV aberta. TV aberta. Isso, TV digital. aberta. Melhor ainda. Obrigada, Edu. Eu que agradeço. Sucesso Sempre uma pra alegria. você. Pra Sempre a gente vai se encontrando aqui nos corredores, Com mas é sempre certeza. bom bater papo. Fico Adorei o feliz. nosso bate-papo hoje. Adorei, Espero que rendeu. rendeu muito. Espero que o ouvinte tenha gostado também. Esse programa fica postado no nosso YouTube depois. É só acessar e assistir, tirar todas as dúvidas e sigam Edu Scarfon no Instagram. Gente, um grande beijo. Um ótimo final de semana, Obrigado, Edu. pra Bom nós. final de semana a todos. O Edu volta hoje às 4 horas da tarde. Um beijo, gente. Bom fim de semana e até segunda, às 16 horas, com o Mundial Podcast. Acompanhe a nossa programação que você entende tudo. Beijo.